aquilo que me aconteceu é perfeitamente normal e acontece a todos nós, sem exceção, porque o amor de Deus não tem privilégio. Eu exulto de alegria pela fé religiosa que abraço, o Espiritismo, porque após 2 anos e meses, Deus me permitiu o retorno da saúde numa idade muito avançada, 97, 98 anos. Não é uma brincadeira. Por si só, uma máquina que resiste 90 anos no trabalho, por mais cuidado que se tenha com ela, enferruja, apresenta defeito e é necessário ser naturalmente reparada, organizada, a fim de poder continuar a sua tarefa. Fazia mais ou menos 2 anos que eu me encontrava doente, mas mantinha a minha saúde emocional, não demonstrava, não faltava aos meus compromissos espirituais, que são primazia, e sempre que possível, eu procurava realizar um esforço além das minhas possibilidades, para demonstrar que a dor é uma bênção que Deus oferece aos seus eleitos, que para ser feliz e sorrir, não é necessário tudo estar bem, conforme os padrões terrenos. É necessário estar de consciência tranquila, porque pode enfrentar tudo e todos, em qualquer situação, com qualquer equipamento, e, acima de tudo, com harmonia. Nesses 2 anos, eu visitei 16 médicos, e nenhum deles, a maioria de amigos, alguns de hospitais relevantes do país, outros anônimos gentis, não acertavam com o diagnóstico. Somente me diziam: você tem um organismo admirável. Um grande cardiologista brasileiro me disse: seu coração tem energia para ultrapassar os 100 anos. Eu disse: bem, e se eu não quiser os 100 anos? Ele disse: você oferece esse resto a alguém que está querendo. E assim fui levando. De repente, no entanto, eu estava conversando com uma das nossas tias da Mansão do Caminho, quando me começou uma estranha dor, mais ou menos na região renal, no lado direito, aquela dor aguda como um punhal que estivesse cortando. Eu que não sentia nada de dor, somente angústia, um estado de energia bem deficiente, ausência de forças, passei a sentir uma dor insuportável. Então eu comprimi e a dor desceu. Desceu e eu disse: meu Deus, eu vou gritar, porque está uma dor insuportável. Mas eu sou muito resistente à dor. Eu aguentei firme e disse: estou sentindo uma dor muito grande, mas não saberia dizer em que órgão. Eu sei que é aqui do lado direito que está me castigando cruelmente. A nossa enfermeira, Gerolina, me disse: vamos fazer uma ultrassonografia em nosso aparelho para ver se identifica alguma coisa. Então, a dor da forma que apareceu, desapareceu. Enquanto íamos da Casa Grande ao serviço médico, a dor desapareceu magicamente. Submetemos a um exame ligeiro, nosso aparelho é muito velho, e identificamos na área 3 sinais que caracterizavam a proximidade de alguma doença. Nesse caso, recorremos ao médico e fomos ao hospital no dia seguinte. Ao fazermos novamente em um aparelho meticuloso, com técnicos, ele constatou que eu estava com um tumor. Eu pensava que era na parte superior do rim e me preocupei. Ele me disse: não é no rim, é na bexiga.
é o impedimento do canal urinário. E essa dor é exatamente a impossibilidade desse canal preencher a sua finalidade. Tem que fazer uma cirurgia imediata para poder abrir ou colocar um aparelho especial para essa finalidade. Eu me internei no mesmo dia. No dia seguinte, eu fui operado. Fui operado e no momento da operação, os médicos, uma equipe, não conseguiu encontrar o canal que devia estar obliterado. Perceberam a tumoração na parte superior, mas não havia como o líquido pudesse passar, porque não parecia o canal. Adiou para fazer uma segunda operação. Fez a segunda operação e, felizmente, na maior facilidade, apareceu o canal e eles fizeram uma raspagem daquela massa que estava tomando a passagem dos líquidos. E essa pasta foi para a análise. Foi feita a terapia, a urina começou a fluir normalmente, aparentemente recuperou, mas o tumor estava presente. E então foi para a análise anatomopatológica. E depois de 15 dias, deu que era um tumor canceroso. Eu perguntei à médica, a doutora Clarissa, uma autoridade em patologia, quer dizer, em câncer. E como no meu caso, eu sabia que era cancerígeno, só não sabia qual era o órgão, ela assumiu a direção da equipe. E com uma grande equipe, começou a estudar e constatou que o câncer estava numa dimensão não muito surpreendente, mas estava jovem, forte e crescendo com muita rapidez. Então eu perguntei: olha, doutora, por favor, não me engane, porque eu conheço o meu corpo e se disser que eu não tenho nada, eu sei que não é verdade. Eu quero saber exatamente, para acompanhar o meu próprio caso. Eu quero saber se as células eram cancerosas. Ela disse: eram. Eu disse: o que é que se faz no caso desse? Perfeitamente tranquilo, como se fosse um diagnóstico de gripe. Ela me disse: nós vamos fazer uma série de exames, vamos fazer um tratamento medicamentoso e vamos aplicar raios e, ao mesmo tempo, químios, para que tentemos deter. A quimioterapia é sempre temida, mas eu acredito que o medo contribui muito para o paciente sofrer. Eu não senti absolutamente nada. Era como se estivesse tomando licor de genipapo em São João. Era, portanto, muito agradável. Eu ia ao hospital, fazia um trabalho, fazia a químio, vinha a outro hospital para poder fazer outra apresentação de raio. E assim fui durante uma semana. Por fim, 10 dias depois que eu estava tomando o produto danoso, a técnica disse: Divaldo, está ocorrendo uma coisa que eu não vejo há muito tempo. O tumor está diminuindo. E eu perguntei: mas como você sabe que está diminuindo? Ela pegou as chapas e me mostrou o primeiro na parte superior da bexiga. E logo a associação. E olhando do primeiro a este, realmente este estava pela metade. Eu disse: é que ele está com medo de mim. É necessário raça para me enfrentar. E lembrei-me de um livro admirável que eu li há uns 10 anos, a respeito da voz do coração. A ciência fala que o coração não tem sentimento. E um autor havaiano, um urologista, teve necessidade de fazer uma cirurgia de medula e ficou no hospital de Harvard durante uma temporada. Tinha que ficar num ambiente de penumbra,
de silêncio, de absoluta tranquilidade. E ele, então, percebeu que existem duas vozes. A voz da razão. A gente logica, faz o paralelo, examina, e então tem uma conclusão. E aquela voz que se opõe, absolutamente inesperada, uma coisa praticamente absurda, torna-se factível em nosso pensamento. E ele disse que é a voz do coração. Na tradição, isso foi levado para o coração feminino e para o coração materno. Então diz que voz de mãe, praga de mãe, como também bênção, tem um valor muito grande, penetra. E ele ficou atento e percebeu que quando ia fazer a quimio, havia sempre algo que lhe chamava a atenção. Porque todos os pacientes detestavam a máquina que tinha que fazer a terapia. Depois havia uma outra terapia mais difícil e dolorosa. E as pessoas reclamavam, xingavam a máquina. Ele então percebeu que no universo tudo é vida. Não se podem tomar atitudes sem o verdadeiro respaldo. Ele então tomou a atitude de amar a máquina. Então ele dizia: minha vida está nas suas mãos. Aquele monstro de máquina que era responsável por fazer vários tipos de aplicações, estava sempre em ordem nos dias que ele ia fazer a terapia. No entanto, a maioria dos pacientes, ou estava a máquina quebrada, houve uma dificuldade com o terapeuta. A verdade é que isso chamou a atenção da área hospitalar. O que é que ele fazia? Que a máquina estava sempre bem. E como é que ele conseguia melhorar, sendo homem de idade avançada, cujos fatores eram todos negativos à saúde? A verdade é que ele ficou bom. E escreveu uma obra técnica a respeito da voz do coração. Em síntese, não duvide da força do bem. Existe no universo, é a sua tese, uma força que se caracteriza pelo bem. Se você se apoia a essa força do bem, você não está impedido de sofrer, mas sofrerá melhor do que aqueles que não estão preparados. E dessa forma nasceu a nova teoria de a voz do coração. Como eu sempre tive a voz do coração muito pronunciada, porque é uma voz que vai contra a teoria da razão. Quando me tornei espírita, parecia-me um absurdo que os mortos que eu vi dissolver-se e serem levados à campa pudessem voltar. E então eu via que eles voltavam, que eles dialogavam comigo, inclusive. Então, como era lógico isto? A ciência me dizia que morreu, acabou, diluiu-se. E, no entanto, eles vinham, traziam notícias, afirmavam coisas que eu não sabia, mandavam mensagens aos seus familiares. Era uma coisa que eu tinha que acreditar sem provas. Então, as minhas provas eram a voz do coração. Porque eu acreditava em Deus. Nunca perdi a ternura infinita por Deus. E dizendo melhor, por Jesus Cristo. Porque Deus é inumano, inconcebível. Mas Jesus Cristo havia sido um ser material como eu. Havia lutado, havia enfrentado dificuldades, havia vencido traições, havia superado situações difíceis. Então eu me tornei seu amigo. Mesmo que ele não me pudesse conhecer, não era importante. Era importante que eu o conhecesse e seguisse as suas lições. Então, a minha voz do coração era muito forte. E assim eu apliquei no meu câncer a técnica do médico havaiano. Eu não digo o nome dele porque não sei pronunciar, é um nome muito difícil. Mas o livro é
voz do coração, a quem interessar. Então, eu comecei a olhar aquele tumor, que eu tive a oportunidade de ver o esboço na fotografia, na chapa, que ele fosse autoconsumido. Não aplicava nele o ódio, aplicava uma ação positiva. Da mesma forma que os glóbulos brancos lutam pela sobrevivência do paciente com as suas próprias armas, os leucócitos dispõem de equipamentos para vencer dificuldades, eu vou pedir a Deus para proporcionar a você força de autoconsumpção. E, para minha surpresa, no dia seguinte, ele estava menor. E 2 dias depois, desapareceu completamente. A área, como numa fotografia, apareceu perfeitamente livre de qualquer tumoração, de qualquer deformidade ou de qualquer problema na área. Porém, ficou a problemática da saúde do aparelho, que havia sido a consequência do câncer. Então, a minha médica disse que eu necessitava de fazer um longuíssimo tratamento e que, ao mesmo tempo, me fortalecer, alimentar-me bem. O doutor Café, esse jovem idealista, com a sua equipe terapêutica alimentar, teve a gentileza, ele é simpático ao espiritismo e toda a sua família, há mais de 50 anos, os familiares são espíritas, seus pais que desencarnaram, todos os seus irmãos, todos os médicos, 3 médicos, uma médica, e ele então criou uma teoria alimentar, os alimentos positivos, aqueles que auxiliam e aqueles que não auxiliam. Então a doutora que colabora com ele me disse: você pode se alimentar do que quiser. Eu achei uma maravilha. Não pode haver nada mais agradável. Porém, o apetite desapareceu. Não pode haver nada mais paradoxal. Morrendo a fome e sem apetite para comer. Nada, nenhum alimento. A mansão do caminho se enfloresceu. O presidente se preocupou com a alimentação específica. Eu só ouvi os cochichos. Comprou isto, comprou aquilo, comprou pimenta do reino, comprou sal, comprou não sei o quê, e tem uma cozinheira especial. E eu fiquei esperando o que era de especial. Era carneiro, carne de charque, essas coisinhas leves, feijoada. E então vinham também para mim. E outra alternativa, eu conseguia o mínimo, o que me permitiu emagrecer 5 quilos. Se vocês não notaram, é falta de caridade. Porque eu estou adorando ter ficado magro. E agora ela me diz: coma. E eu digo: se eu comer, eu engordo. Se eu não comer, eu morro. São 2 alternativas. Então eu faço assim: eu como metade, e a metade eu digo: mantenha a magreza. Não pode ver nada melhor do que velhinho sapeca, né? Um velhote sapeca, imagine, um velhote que o ventre puxa para frente, é horrível, que coloca a cintura cá embaixo nas pernas, então o cinturão, ao invés de ligar, faz um V na frente, e aquela melancia sai como apresentação global. Então, eu me dei conta que a minha mente, vinculada ao bem, poderia contribuir para a minha melhora. Então, perguntei à mentora Joana de Ângeles. O mais que me felicita é que eu não perguntei a ela nem uma vez se ia ou não morrer. Eu tinha uma vontade louca, mas não perguntava. Se ela não dizia, eu não perguntava. Foram passando os dias e, de repente, ela me disse: o senhor recebeu uma nova moratória. Eu disse: não. Eu, que sou uma pessoa lúcida, perguntei: de quanto tempo? E ela respondeu: enquanto for necessário. Quer dizer que pode ser a volta hoje, ou daqui pelo menos a 4 anos, né? Passar pelo SEI fazendo de qualquer forma.